Então, vamos lá. Bom dia a todos, o pessoal que está entrando agora, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou tentar espelhar a tela, tá, pessoal? Agora. Certo, professora. Vocês estão vendo ainda repartida ou Estou não? nem vendo. Estão vendo Agora a eu vi. tela já? Deixa eu colocar aqui ela só mesmo, ela toda, tá? Deixa eu ver se eu... Professora, a senhora vai disponibilizar esse material no portal? Vou sim, vou sim. Eu não sei por que que a minha outra aula não está direito o portal. Está aparecendo para mim, não está aparecendo. Está aparecendo naquela outra parte, como eu mandei desenhar para vocês, mas não está aparecendo para vocês. Eu não sei por quê. Mas vamos. Professora, é porque está tendo muito acesso naquela plataforma. Parece que todos os professores estão com problemas. Mas eu vou checar hoje à parte da tarde, eu vou conversar com a TI e eu vou colocar tudo bem direitinho para vocês. Pessoal, Tá então, bom. hoje Obrigada. nós vamos conversar. Vocês desativem os microfones, né? E podem, depois, quando vocês quiserem fazer alguma interação, algum comentário, fiquem à vontade, porque aqui não é uma aula em EAD, né? Aqui é uma aula presencial, online, de coração, né? Então, eu queria que vocês, efetivamente, participassem, perguntassem, comentassem, tá? Eu estou aqui totalmente à disposição. Então, vamos Professora, lá. aí a senhora vai resolver as questões aos poucos agora, né? Vai dar Eu vou conteúdo. fazer aos poucos, né? Porque que eu fiz até de 1 a 10, né? Naquele dia, aí a gente vai fazendo à medida que for avançando, tá bem? Esse assunto que a senhora está dando a partir de hoje é como se fosse V2 ou É ainda como, V1? Como é? não, é como se fosse V2 já. Porque A como eu estava faculdade não explicando, lhe deu nenhuma posição, não, professora, sobre a V1? eles vão falar como é que vai ser. Mas eu já vou dizer uma coisa para vocês aqui entre nós e todo mundo. Vai ser um trabalho, né? Aí dá até um medo. A V1 vai ser um trabalho porque não tem como a gente não se preparou para isso, né? A faculdade não, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos eu tenho um outro esquema, a gente faz prova online, enfim, mas aqui a gente não é assim, né? Então, consequentemente, nós vamos ter que nos adaptar para o momento futuro. Então, agora vai ter que ser um trabalho mesmo, né? Que a gente vai, mas depois a gente vai conversar melhor sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje, como nós já fizemos, né, nós já fizemos digamos assim, um grande plano, uma grande angular, no sentido de mostrar o que eram os sujeitos internacionais, quem eram essas pessoas que tinham direitos e deveres, né, no plano internacional. E hoje eu vou ver com vocês o primeiro desses sujeitos com mais vagar, que é, logicamente, o Estado. A gente pode dizer que é o fundador, né, de todo o sistema internacional. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o Estado, né, hoje. Bom, pessoal, o conceito jurídico de Estado, né, ele é muito pautado pelo próprio ordenamento jurídico, né? O ordenamento jurídico nacional basicamente diz o que é, né, efetivamente, o Estado, né? Quais são as condições daquele Estado, como é que ele é formado, quais são as instituições daquele Estado. Então, você tem, efetivamente, dentro dos Estados, né, mais ou menos um mapa da mina, como se diz. E tem leis que vão disciplinar normalmente o que é o Estado, dentro, né, do ordenamento jurídico que nós estivermos falando. Então, a França tem o seu, o Brasil tem o seu, e assim por diante. Então, no nosso caso, no nosso ordenamento constitucional,
nós temos exatamente, né, essa ideia, o que é o Estado brasileiro, quais são as características, quais são os princípios que regem esse Estado brasileiro. Então, se vocês abrirem a Constituição Federal, nós temos exatamente o mapa dessa mina, né? E, no nosso caso, a gente vai ter, no plano internacional, a mesma ideia, né? Nós vamos ter um reconhecimento pelos outros estados desses entes internacionais que têm direitos e obrigações, né? Então, o sistema jurídico internacional, ele confere exatamente a essas entidades, né? Essas pessoas de direito internacional, no caso os estados que a gente está estudando, né? Características próprias do sistema jurídico, né? E o sistema internacional também fixa quais são os conteúdos e a extensão do que pode e do que não pode em Estado, né? Porque era preciso que o direito internacional, pessoal, existisse exatamente para que, né, a gente saísse do arbítrio, né, como era na época dos governos absolutistas, que tinha pouquíssima interferência internacional, para esse mundo que a gente vive hoje. Esse é um mundo hiperconectado, um mundo que até uma pandemia é globalizada. A pandemia do coronavírus, ela é efetivamente globalizada. Você vê que ela tem que ser encontradas soluções para ela no plano global. Se não tivesse uma instituição, né, uma organização como a Organização Mundial da Saúde, fazendo parte do sistema ONU, seria mais difícil você coordenar essas operações, porque os estados precisam dessa coluna dorsal, digamos assim, para ajudá-los, né, a basicamente superar esses problemas juntos, né? Porque um estado, ele é mais desenvolvido, ele é mais próspero, ele tem mais tecnologia, né? Ele tem como ajudar os outros estados nas suas carências, porque afinal de contas a gente sabe que, por exemplo, se a Europa, que é super industrializada, super rica, etc., tal, está passando o que está passando, né? Você imagina o que nós, né, que somos um estado, né, um estado em desenvolvimento, né, e estados ainda mais frágeis, por exemplo, na África ou na Ásia, o que uma pandemia como essa pode impactar nas questões sociais, nas questões econômicas, políticas, enfim, de todos esses estados. Então, são exatamente essas organizações internacionais que vão nos ajudar pelo diálogo, pelo conhecimento, pela troca de experiências, pela troca, por exemplo, desse ideal de solidariedade mesmo, de se ajudar a suplantar uma situação como essa. Então, hoje, nesse mundo que a gente vive multipolar, como nós falamos sempre, é um mundo que propicia a aproximação dos estados para que eles juntos possam resolver problemas que afligem a todos eles. E de uma forma sempre baseada no diálogo, na cooperação, na solidariedade, né? E assim por diante. Então, o que é o Estado? Né? O Estado é o quê? Bom, o Estado é uma forma de organização, né, da sociedade. E é interessante, pessoal, que esse Estado ele nasceu de forma espontânea, né? Ninguém chegou para dizer o seguinte: peraí, nós vamos criar aqui um Estado. Não é assim. Esse Estado, ao longo do tempo, ele foi se formando, ele foi se conformando, né? Sofrendo as mutações para chegar ao que é o Estado brasileiro hoje, pós, por exemplo, 1988, o que é o Estado francês, o que é o Estado, né, argentino e assim por diante. Então, esse Estado, ele nasceu de uma forma basicamente espontânea, né? E esse Estado, né, essa ideia do que a gente entende por Estado, ela passa, né, a viger a partir do século XVI, né? Então, é por isso que nós sempre trabalhamos com essa ideia. E antes tinha o quê? Antes tinha
outras organizações sociais, né? Que eram chamados de reinos, né? Que eram chamados, por exemplo, de principados, etc. Antes disso, na época de Roma e da Grécia, né? As cidades-estado. Mas essa conformação moderna que a gente entende, né? Como sendo Estado, ela começa, né, a se conformar a partir do século XVI, né? E essa realidade política, né, que forma o Estado é muito discutível. O que é o Estado? Para ser Estado é o quê? Né? Então, normalmente, isso é uma grande discussão da filosofia política, né? Desde o Barão de Montesquieu, como nós vamos ver no próximo slide. Então, né, se diz o seguinte, que o Estado ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um território, né, a forma clássica, né? Ele tem que ter o que mais também? Ele tem que ter um poder e segundo, né, Montesquieu era um poder tripartido, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? E esse poder, quer dizer, dentro da cabeça de Montesquieu, era o Estado que ofereceria esse tipo de condição seria um Estado, né, monárquico constitucional, né? Seria uma monarquia constitucional. Ou seja, para limitar o poder do monarca, né? Porque antes você tinha os monarcas absolutistas, né? Antes, por exemplo, você tinha o Rei Sol, por exemplo, Luís XIV, que dizia o Estado sou eu, né? O reino acorda quando eu digo bom dia e o reino dorme quando eu me acosto à cama, né? E vinham todos os cortesãos para estar presente quando o rei dormia e quando o rei se acordava pela manhã. Então, o mundo girava em torno dele. Ele era o Estado. A vontade dele deveria, né, pairar, né, absoluta sobre tudo e sobre todos. Não é assim na cabeça, né, de Montesquieu. Ele diz, né, que nesse estado de coisas, esse novo estado, esse poder ele tem que ser um poder limitado, né? Limitado, cada um no seu quadrado. Ou seja, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, né? E esse poder, ele exerceria a sua soberania, a soberania interna, né, que é a capacidade de mando desse Estado, sobre o quê? Sobre um território, né, e sobre um povo, né? Naquela época se chamava povo, né? Vocês já sabem que a gente hoje estendeu, né, um pouco mais essa ideia para a população, mas a gente tem, então, o povo, né? Segundo o Espírito das Leis, né? Que é o livro, né? Onde Montesquieu apresenta a sua teoria dele, né? A teoria tripartida do poder. Então, pessoal, é um Estado, é isso aí, né? Dentro da ideia clássica, né? Da ideia clássica. Já outros teóricos, eles dizem que é importante também, como uma quarta característica, né? Seria as finalidades do Estado. Outros dizem, é a possibilidade do Estado manter relações com outros estados estrangeiros, né? Mas isso aí, né, é muito discutível, né? Como a gente diz, a doutrina não onde ela realmente encontra, né, a sua efetiva concordância exatamente ainda na teoria, né, de Montesquieu, né? Então, eu trouxe aí para vocês uma foto de Montesquieu, não sei se vocês se lembram dele, tiveram ainda a oportunidade de conhecê-lo, né? Então tá aí o Barão Charles de Montesquieu, né? E aqui a capa do livro dele, né? A Defesa do Espírito das Leis, né? Tá aqui a capa em francês do Espírito das Leis. E puxando já a brasa aqui para a nossa sardinha do direito internacional, eu trouxe para vocês, eu fui procurar, será que tinha algum instrumento internacional que diz o que é o Estado, né? E eu encontrei a Convenção Pan-Americana de Montevidéu, de 1933, sobre direitos e deveres dos Estados,
No Brasil, foi promulgada, né, pelo decreto 1570, de 13 de 4 de 1937. Então, lembre que isso aqui é uma convenção, ou seja, isso é um tratado internacional que foi internalizado, que foi nacionalizado, né? E no Brasil, o decreto se tornou uma lei, né? Como nós já sabemos, e o decreto é o número 1570, né? De 1937, né? Ou seja, foi assinado em Montevidéu em 1933 e o Brasil cumpriu aquelas etapas da internalização em 1937. Bom, então, o que é o Estado dentro, né, da Convenção? O que o Estado tem que ter, né, para ser chamado de Estado? Pois muito bem. Diz assim, o Estado, como pessoa de direito internacional, deve reunir os seguintes requisitos. População. Olha aí, pessoal, já é população permanente, né? Já evoluiu da ideia do Montesquieu, lá, a básica, né, de povo, né? População permanente, ou seja, a população são os nacionais e os não nacionais que moram no Estado, né? Também o território, ou seja, território determinado. Quando diz território determinado, é como a gente diz, a fronteira que vai do Oiapoque ao Chuí, do Oceano Atlântico, a montanha não sei o que lá. Então, enfim, a gente tem que ter um território, né? Um espaço territorial demarcado, né? E que o outro Estado também entenda como tal. A Argentina respeita, né? Que é a montanha tal, que é o rio fulano, etc., que faz exatamente essa divisa entre o Brasil e a Argentina, o Brasil, o Paraguai, e assim por diante. E o governo, né? O governo, aqui eles chamam de governo, botei exatamente a terminologia da convenção, mas que nós sabemos que Montesquieu chamava isso de poder, né? E é interessante, né? A convenção diz isso que eu falei para vocês anteriormente, a capacidade de entrar em relações com os demais estados, né? A capacidade de entrar em relações. Então, isso faz, né? Faz desse ente, dessa comunidade, um Estado, se tiver essas características aí. Então, como eu disse para vocês, há discrepância na doutrina e mesmo, né, nos instrumentos internacionais, mas esses três primeiros aqui são, como dizia o ministro Magri, né, pessoal, imexíveis. Todo mundo acha que um Estado tem que ter, né, população, território e governo ou povo, como queiram vocês, né? E que essa é a letra D, a capacidade de entrar em relações, basicamente é quase que um derivado, né? Um afluente do rio. Se existe o Estado, ele pode, se ele quiser, entrar em relações com outros estados, mas não necessariamente. Então, assim, fundamentalmente, esse A, o B e o C são a essência, a espinha dorsal do Estado. A capacidade dele de entrar em relações com os outros estados, isso pode acontecer ou não acontecer. Não é verdade? Pois muito bem. Prossigamos. Bom, só para lembrar vocês dos estudos de direito constitucional do professor Rodrigues, etc., né? As formas de Estado. Você tem um Estado unitário, né? E você tem uma federação, né? Então, um Estado unitário, você tem um Estado puro ou centralizado, que você tem a centralização do exercício do poder, né? Um Estado unitário, né? Pode ser uma monarquia? Pode ser uma monarquia, ainda pode, né? Só que hoje nós temos monarquias constitucionais, como a Espanha, como a Inglaterra, né? Enfim. Professora, Portugal é um Estado unitário. É um Estado unitário, né? Também, né? A França é um Estado unitário, né? A França, Portugal, etc., né? E descentralizado. Descentralizado administrativamente, né? Então, descentralizado é que você tem partes desse Estado, né? Você tem partes, e essas partes, né, essas regiões do Estado, elas têm uma descentralização administrativa. Claro, o Estado não pode acontecer, né, de uma forma total só da capital,
né, você tem que ter unidades administrativas no interior desse estado, né? Mas há uma centralização no poder central, ou seja, só o poder central, né, que basicamente diz quais são as políticas, e essas políticas são delegadas, né, por esses entes administrativos nas diferentes regiões, né? Já o Brasil não, né, pessoal? O Brasil é um estado federado, né? Inclusive, eu até botei aqui embaixo para vocês se lembrarem que a federação é uma cláusula pétrea, né? Ou seja, não pode mudar essa forma federativa do Brasil, a menos que você arrebente com a Constituição de vez, né? E mude outra, vamos fazer outra Constituição. Mas é uma cláusula pétrea. Pétrea vem exatamente do latim, que quer dizer petra. Então, uma cláusula pétrea quer dizer uma cláusula que é como uma pedra, uma cláusula imutável, né? Bom, no Brasil, nós temos os entes federados, né? E essa federação, os membros têm autonomia, ou seja, têm competência, né? Competência para... Tem as competências que são da União e tem as competências que são dos estados, né? Por exemplo, né? Nós já vimos que a competência para celebrar tratados, né? Para celebrar tratados, para manter relações com estados estrangeiros, é uma competência de quem? Da federação ou dos estados? Se, por exemplo, pessoal, nós já vimos que no Brasil, né, celebrar tratados é um ato complexo, né, que pertence à competência do Poder Executivo e do Poder Legislativo, do presidente, né, e do Congresso Nacional. Então, consequentemente, a gente pode dizer, né, que a competência, né, para celebrar tratados e para manter relações com estados estrangeiros é uma competência federal, né? Ou seja, da União do Brasil, né? Da União Federal. Então, já, por exemplo, determinadas questões, decidir sobre a política de saúde aqui no estado do Ceará, né? Como está sendo encaminhada agora dentro dessa pandemia, né? É uma competência que cabe ao governo do estado do Ceará, né? Então, a gente tem exatamente autonomia, né? Ou seja, competências que são da União e competências que são dos estados. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok. A federação, pessoal, é indissolúvel, né? O Ceará diz, não, vou ficar independente, né? São Paulo diz, não, eu sou, né, a cabeça aqui desse trem, né, dessa locomotiva, puxando todos os outros estados, eu quero ficar independente. Não pode, né? Está lá na Constituição que a nossa federação, esse sistema federativo, ele é indissolúvel, portanto, vedada a secessão, ou seja, a repartição, o corte. Por exemplo, no Brasil, nós já tivemos movimentos que queriam, né, a independência, né, de determinadas regiões. Por exemplo, a Confederação do Equador. A Confederação do Equador, né, que aconteceu aqui, né, por exemplo, que era exatamente Ceará, Pernambuco, Bahia, etc. Então, esse movimento queria a emancipação dessa parte do Brasil, né? A confederação, por isso porque eram os estados que ficam na área do Equador, né? Digamos assim, na localização do Equador. Muito bem. E por isso nós temos assim a descentralização política administrativa. É por isso que, né, nós temos o governador de São Paulo, o governador do Ceará, que determina medidas, né, de contenção, medidas, por exemplo, que dizem que nós vamos ficar em casa mais 30 dias, mais 60 dias, etc. Pessoal, tem alguém falando no background aí, desliga o microfone, né? Então, vamos lá. Então,
o direito internacional, né, o Estado pessoal, apresenta-se como uma pessoa indivisa, né? Então, para a ONU, né, para o direito internacional, para a ONU e para qualquer organização internacional, né, não interessa, né, se o Estado é um Estado unitário, se o Estado é uma federação, né? Não, isso não é algo, né, que seja da ossada ou da alçada do sistema internacional, né? O sistema internacional vê o Estado com aquelas características que nós vimos no slide anterior, e essas características fazem dele, né, um ente indivisível, né? Não interessa se lá dentro, no exercício de soberania interna, o Estado optou por ser um Estado unitário ou por ser uma federação, e assim por diante. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, lembrar vocês que a soberania, ela exerce, né? Ela se exerce, digamos assim, ou ela é exercida, tanto no plano nacional quanto internacional. É porque a gente, às vezes, só diz assim, isso é uma atitude contra a soberania do Estado, etc., porque é no plano internacional. Mas a gente esquece que a soberania do Estado também se exerce nos dois quadrantes, né? Tanto nacional como internacionalmente, né? Então, a soberania interna, né, ela é exercida exatamente como eu falei para vocês antes. São os três poderes harmônicos, né? É o que os americanos chamam dos pesos e contrapesos, né? São os check and balances, né? Que é exatamente isso. A competência e a extensão do poder vai só dentro das suas competências constitucionalmente atribuídas. Então, o poder executivo, né, tem as suas, o poder legislativo tem as suas e o poder judiciário tem as suas. Então, realmente, nós precisamos, né, saber que, como diz o ditado popular, cada macaco no seu galho, né? Então, a soberania interna é a exclusividade dos poderes normativos, né, e de ação política no relativo ao sistema jurídico político interno. Então, cabe, né, a articulação desses três poderes para a gente poder efetivamente trabalhar, né, nas competências de cada um o que deve ser feito, né? Bom, aí nós temos aí a soberania externa. E a soberania externa é esse elemento, né, que definiria a existência do Estado perante a sociedade internacional, né, que marcaria a individualidade dele, né, e que marcaria a aceitação, o reconhecimento dele pelos outros Estados, né? Então, para que a França, para que a Portugal, para que, digamos, aqui, a Argentina, etc., reconheçam o Brasil, elas têm que cabalmente entender que nós somos um Estado, né? Que somos um Estado. Tem que dar o seu aval da existência real daquele Estado, né? Então, é isso aí. Então, lembrem disso, que a soberania ela se exerce tanto dentro do Estado, pela relação, né, digamos, como se fosse uma engrenagem que tem os três poderes harmônicos, né, e que, efetivamente, um não pode avançar nas competências políticas do outro, né, e, no plano internacional, essa capacidade, né, essa via de mão dupla do Estado existir, ser reconhecido como esse ente indivisível, e que os Estados passem a entendê-lo como tal e queiram se relacionar com ele. Então, isso é a soberania no plano internacional. Muito bem. Bom, a gente sabe que o conceito de soberania internacional, que é o que, né, nos toca mais, a questão da soberania internacional, é um conceito que evoluiu muito, né? Desde antes do século XVI para agora, né? São basicamente
quantos séculos? 5 séculos, né, pessoal? Então, basicamente, ao longo desses 5 séculos, há toda uma discussão política, jurídica, filosófica, etc. O que é a soberania, né? Quais são os limites dessa soberania, né? Inicialmente, é o que vocês já me ouviram dizer muito, né? A soberania era aquela coisa rançosa, né? Que ninguém tasca, é meu, eu sou o rei, né? Eu sou a rainha, e os absolutistas eram assim, né? Então, o Estado representava a vontade dos monarcas, né? Então, eu não quero nem saber o que é que as organizações internacionais, eu estou trazendo isso para o mundo de hoje, né? Eu não quero nem saber o que é que as organizações internacionais, que têm o conhecimento, que têm a técnica, que têm a percepção, né, da extensão dessa pandemia, né? Eu não quero saber o que a OMS diz. Eu quero saber se eu quero visitar o povo ali na rua, né? Eu quero saber se eu vou fazer o quê, meu Deus? Eu vou para o cemitério para enterrar os meus entes queridos da forma que eu quero, né? Então, isso não interessa se isso vai aumentar o nível de contaminação, né? Se mais pessoas vão morrer, enfim. Então, a vontade é minha, eu vou fazer o que eu quero fazer. Então, os absolutistas, né? E já na Idade Moderna, os absolutistas não eram mais chamados de absolutistas, mas sim os fascistas, né? Os fascistas, os governos autocráticos, etc. Então, basicamente, se você trabalhar, né, na ideia da evolução desses conceitos, você vai ver que os governos autocráticos, né, os governos fortes, eles basicamente copiam um pouco, eles absorvem essas ideias, né, absolutistas, essas ideias, né, um pouco de Hitler, né, de levar o Estado alemão ao caos que levou, em nome da ideologia dele, do pensamento dele, como é a visão dele, né, que deveria ser a Alemanha, né, e subjugar o resto do mundo a Alemanha, né, digamos assim. Então, dentro, né, desse conceito de absolutismo total, não se poderia ter um direito internacional. Não poderia. Porque, afinal de contas, nós já conversamos tanto, pessoal, sobre a questão da transferência de parcelas dessa soberania para essas organizações internacionais. Então, se o Brasil, né, que faz parte da OMS, que faz parte, né, da ONU, que diz que vai cumprir determinadas normas, começa a descumprir, né, a gente não pode achar que isso seja uma atitude democrática, né? Então, o Brasil, né, tem, nesse momento, por exemplo, que cumprir, né, as deliberações, digamos assim, as admoestações da sociedade internacional, né, que, afinal de contas, tem a experiência, tem a pesquisa, tem a técnica, né, juntamente com, né, as pessoas que entendem disso no plano nacional, por exemplo, o ministro da Saúde, né, o ministro Mandetta, para, efetivamente, a gente levar a cabo a melhor solução para esse caso, que é uma solução concertada, né? Porque vocês imaginem se o Brasil se tornar, né, o epicentro, né? O Brasil tem tudo para se tornar o epicentro, né? Como Nova York agora está se transformando no epicentro da América, né, da América do Norte, nós podemos, São Paulo com muitas características de Nova York, né, o número de pessoas, a proximidade de pessoas, né, lá os apartamentos são menores, né, mas aqui a gente tem o quê? A gente tem as favelas, a gente tem 9, 10 pessoas num cômodo, numa comunidade daquelas. Então, assim, guardando as devidas diferenças, o Brasil,
né, em São Paulo especificamente, tem condições de se aproximar muito, né, de ser o epicentro de uma crise, e a crise nossa pode ser uma crise da América do Sul, por ser a maior economia, por ser o maior país, enfim, né, todas as características que nós temos implicando aí nessa questão. Então, pessoal, realmente, um sistema absolutista não tem espaço, né, para esse mundo multilateral, esse mundo do protagonismo das organizações internacionais que nós temos hoje, né? Isso seria, basicamente, acabar, né, com o direito internacional, e cada Estado ia ficar, cada macaco no seu galho, né, e voltar àquele mundo, né, que cada um fazia o que queria, que um invadia, que um saqueava e que não tinha onde reclamar, né, digamos assim. Então, a gente sabe o seguinte, pessoal, que por mais avassalador, né, que isso traga para uma mente, né, uma mente doentia pelo poder, como Hitler, né, e como outros mandatários, que ficam sempre na espreita, tentando dar o bote, ou seja, eliminar as liberdades individuais, não é? E fazer em prol das suas vontades. Então, a gente sabe que o melhor sistema, né, para, né, que nós tenhamos o direito internacional é realmente o sistema democrático. Porque, afinal de contas, as autocracias não pensam assim, né? As autocracias, a vontade é a vontade sobre essa história do nacionalismo, né? Sobre a vontade... Tudo isso está por trás disso, a vontade individual, um projeto de poder muito específico da pessoa que está lá no poder naquele momento, né? Então, realmente, eu vejo, né, uma bancarrota blues, como a gente diz, do sistema internacional, a partir do momento que nós tenhamos um declínio da democracia, né? Um declínio da democracia. Então, realmente, a gente precisa entender, né, que